Olá, vamos falar hoje sobre o capitalismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico baseado na acumulação de capital, cujos meios de produção são de propriedade privada. São características clássicas do capitalismo. Propriedade privada consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual. Lucro é o principal objetivo capitalista, proveniente do resultado da acumulação de capital. Economia de mercado livre iniciativa da regulamentação do mercado sem ou pouca intervenção do Estado. Esse processo ocorre por meio da oferta e da procura, que regula os preços e os estoques das mercadorias. O Estado tem a responsabilidade de intervir somente em casos delicados e também na implantação de medidas que garantem instabilidade econômica. Divisão de classes. Esse é um dos pontos mais polêmicos do capitalismo. De um lado está uma minoria denominada capitalista, ou donos dos meios de produção e de capitais, e do outro lado a maioria chamada proletários, pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário que garanta saúde, alimentação, transporte, lazer e etc. No entanto, é nesse ponto que constitui a divisão das classes, uma vez que nem sempre o capitalista oferece remuneração que seja suficiente para sanar todas as necessidades básicas da maioria dos trabalhadores. Desse processo, o capitalista adquiriu a mais-valia, que corresponde aos lucros oriundos do trabalho do proletário. Surgimento do capitalismo. Surgiu no século XIV na Europa, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Esta nova classe social buscava o lucro através de atividades comerciais. Fases do capitalismo. Primeira fase: capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Este período estende-se do século XVI ao XVIII. Inicia-se com as grandes navegações e expansões marítimas europeias, fazem que a burguesia mercante comece a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. Os comerciantes e a nobreza estavam à procura de ouro, prata, especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. Estes comerciantes, financiados por reis e nobres, ao chegarem à América, por exemplo, vão começar um ciclo de exploração cujo objetivo principal era o enriquecimento e o acúmulo de capital. Segunda fase: capitalismo industrial. No século XVIII, a Europa passa por uma mudança significativa no que se refere ao sistema de produção. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, fortalece o sistema capitalista e solidifica suas raízes na Europa e em outras regiões do mundo. A Revolução Industrial modificou o sistema de produção, pois colocou a máquina para fazer o trabalho que antes era realizado pelos artesãos. O dono da fábrica conseguiu desta forma aumentar sua margem de lucro, pois a produção acontecia com mais rapidez. Se por um lado essa mudança trouxe benefícios, por outro a população perdeu muito. O desemprego, baixos salários, péssimas condições de trabalho, poluição do ar e rios e acidentes nas máquinas foram problemas enfrentados pelos trabalhadores deste período. O lucro ficava com o empresário, que pagava um salário baixo pela mão de obra dos operários. As indústrias, utilizando máquinas a vapor, espalharam-se rapidamente pelos quatro cantos da Europa. O capitalismo ganhava um novo formato. Terceira fase: capitalismo monopolista financeiro. Iniciada no século XX, esta fase vai ter no sistema bancário, nas grandes corporações financeiras e no mercado globalizado as molas mestras de desenvolvimento. Podemos dizer que este período está em pleno funcionamento até os dias de hoje. Grande parte dos lucros e do capital em circulação no mundo passa pelo sistema financeiro. A globalização permitiu às grandes corporações produzirem seus produtos em diversas partes do mundo, buscando a redução de custos. Essas empresas, dentro de uma economia de mercado, vendem esses produtos para vários países, mantendo um comércio ativo de grandes proporções. Idealizadores do capitalismo. O capitalismo, como um sistema, não foi criado, mas sim surgido a partir do comércio e da troca de mercadorias. Porém, tem seus defensores e um deles é o Adam Smith, que se tornou um dos principais teóricos do liberalismo econômico. Sua principal teoria baseava-se na ideia de que deveria haver total liberdade econômica para que a iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem a intervenção do Estado, assim favorecendo o capitalismo e aqueles que se mais beneficiavam, os burgueses. Principais países capitalistas. No mundo atual, o capitalismo está presente na vida de grande parte da população mundial. Os principais países capitalistas do mundo são Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Israel e os países da Europa Ocidental. Essas nações são responsáveis por 60% da população industrial e 70% do comércio internacional. Grande parte dos países desenvolvidos capitalistas apresenta alta taxa de industrialização,
população predominante urbana, bons níveis de exportações de produtos industrializados e de tecnologias, e importações de produtos primários. Essas economias são muito fortes. Consequências do capitalismo. Consequências positivas. Liberdade relativa de produção, compra e venda, estímulo à competitividade e logo ao progresso à tecnologia. Mobilidade social, melhor aceitação por parte dos cidadãos, o comércio e o senso de posse estão incrustados na cabeça do ser humano. Maior produtividade, desestatização progressiva da economia, o que é menos oneroso para o país, motiva o progresso científico e a escolaridade, pois se existe cada vez mais, maior possibilidade de resistir a crises, não há necessidade de regime ditatorial, combina com a democracia. Consequências negativas. Permissiva injustiça social, com isso, desigualdade e miséria. Quem é rico pode facilmente ficar mais rico, mas não se pode dizer o mesmo de quem é pobre. Competitividade excessiva. O ser humano perde seus valores. O dinheiro passa a ser o mais importante, ficando o destino das pessoas dependente do mercado. Impossível garantir os direitos básicos a todos, sempre há excluídos. O que não podem pagar ao Estado não assume totalmente suas obrigações. Tendência à desvalorização do trabalho humano e degradação ambiental acelerada. Conclusão. Chegamos à conclusão que o capitalismo é um sistema socioeconômico que desde o princípio favoreceu os ricos e assim dividindo as pessoas em classes, onde os indivíduos de classe baixa chegam a trabalhar em condições precárias, sem estruturas adequadas para ganhar um salário miserável, desvalorizando então sua mão de obra. Os prejuízos ao meio ambiente são incontáveis, pois atualmente muitos só pensam em ter o melhor produto, que gera desperdícios e poluição ao meio ambiente.